pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Muito boa noite, que Deus possa estar conosco, mais uma vez, nos acompanhando nesses momentos de reflexão. Então, inicialmente, que nós possamos elevar uma prece a Deus, nosso Pai Celeste, ao amado Mestre Jesus, pedindo o amparo, o apoio, a orientação para a realização de mais essa palestra, esse diálogo fraterno que nós estabelecemos a partir desse momento. Que o Mestre Jesus possa estar conosco, que Deus ilumine a cada um de nós e vamos dialogar, vamos conversar. Pois bem, o tema da palestra que nós escolhemos para hoje foi Manias de Espírita, o que a doutrina diz. E, na verdade, nós utilizamos esse termo manias, até a Gabriele, que elaborou o bannerzinho de divulgação da palestra, teve o cuidado de manter as aspas na palavra manias, porque não se trata de críticas, Nós vamos só refletir sobre algumas características do movimento espírita, algumas condutas que os irmãos espíritas adotam mundo afora, especialmente no Brasil. Então, não há nenhuma forma de crítica, a palavra manias é utilizada aí até como uma forma de bom humor, para destacar as características que os profitentes da doutrina espírita assumem nas suas práticas, na sua maneira de agir, nos seus trabalhos fraternos, no desempenho de suas tarefas junto à casa espírita. Então, uma pequena dose de bom humor é bem-vinda para que a gente possa conversar sobre as manias que nós temos, e parte delas são de fato boas, como nós vamos verificar. E a ideia foi assim, não sei se, só para ilustrar, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre os determinantes sociais do comportamento, e há uma história que se conta de que, estudando o comportamento social com macacos, na época em que se podia fazer isso, sem maiores critérios, os cientistas colocaram um grupo de chimpanzés numa jaula e baixaram um cacho de bananas. Logicamente, dentre aqueles chimpanzés, aquele que era mais forte foi primeiro na direção do cacho de banana para se alimentar. Imediatamente jogaram um jato de água fria nele e nos demais companheiros. Repetiram uma segunda vez essa situação de colocar as bananas à disposição dos macacos, e novamente, no momento em que ele foi, o mais forte do grupo, foi buscar a banana, jogaram água nos chimpanzés. Na terceira vez que repetiram a mesma coisa, quando baixaram o cacho de banana, os demais simplesmente moeram de pancada aquele chimpanzé mais forte, porque eles não queriam tomar um banho de água fria. E aí eles foram substituindo gradativamente os chimpanzés, que eles haviam aprendido que quem fosse pegar banana merecia apanhar. Eles foram substituindo gradativamente esses chimpanzés
e toda vez que entrava um novato, ele ia pegar as bananas e apanhava dos companheiros. Até que todos os chimpanzés foram trocados por novos, né, elementos no grupo, e nenhum deles nunca havia tomado um banho frio. Mas todos eles continuavam repetindo o comportamento de bater em quem quisesse pegar as bananas. Então, às vezes, nós nos comportamos assim. Nós adotamos certos comportamentos e nós não sabemos o porquê. É claro que os espíritas não costumam sair batendo nos outros, eu espero, né? Mas nós temos sim alguns comportamentos que às vezes é interessante a gente conhecer qual é a fundamentação doutrinária das nossas ações, né? Até para que nós tenhamos a clareza do motivo de por que nós agimos dessa forma. Então vamos lá. A primeira grande mania dos espíritas, né? E aí por vezes eu vou estar sendo bastante óbvio na minha fala, né? Eu vou estar falando coisas que são totalmente conhecidas, né, dos irmãos espíritas, mas vamos em frente. A primeira grande mania dos espíritas é incentivar e praticar a caridade. Não que outras religiões não o façam, mas a doutrina espírita o faz com ênfase, de maneira sistematizada, né, e ofertando oportunidades aos neófitos, né, aqueles que buscam a doutrina espírita pela primeira vez, praticamente nos primeiros contatos já são convidados à participação nos trabalhos fraternos, né? Mas por que a doutrina espírita trabalha dessa forma, né? Vamos lá, no Evangelho. O Evangelho de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz: agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. O capítulo 15 também do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Fora da caridade não há salvação. E o próprio Paulo apóstolo tem uma mensagem sua registrada no Evangelho segundo o Espiritismo que, destacando alguns trechos, diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu, ou seja, na vida presente e na vida futura, espiritual. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de origem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem cristã do que apresentando-a, a caridade, como regra. Por isso que é um reflexo do puro cristianismo. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Vou repetir esse trecho. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Sem embargo da seita a que pertençam. Depois a gente retoma, né, esse ponto aí numa outra situação que nós vamos comentar mais adiante, né? Enfim, esse incentivo e o hábito de praticar a caridade de maneira sistematizada, né, são características muito bacanas da doutrina espírita, que estão totalmente de acordo com os preceitos evangélicos cristãos, né? Então essa é uma das manias. E isso, né, conforme diz a proposta da nossa palestra, é o que a doutrina diz a respeito. Ela reforça a importância desta prática, né? E aí, vamos falar mais um pouquinho, né, dessa questão da prática da caridade de uma maneira muito particular que a doutrina espírita adota, né, de praticá-la, que é através da distribuição de sopa, né? Pensa numa galera que gosta de distribuir sopa, né? Não é uma exclusividade nossa, mas nós espíritas gostamos muito dessa atividade, né?
E ela tem uma série de pontos interessantes, né, que nós podemos comentar. Porque a própria maneira, né, a forma como é organizado o trabalho da confecção e distribuição da sopa estabelece vínculos entre os trabalhadores, promove a oportunidade, inclusive de doação material, mas principalmente de doação ou de caridade moral, melhor dizendo, né? E a gente pode até perguntar, né? Puxa, por que será que a sopa, né? Por que o alimento nessa forma? Por que não em outra forma de preparo, né? Eu desconheço se existe algum alimento que tenha uma aparência mais simples, mais humilde do que uma sopa. Deve existir, né? Mas a sopa de fato ela tem uma aparência, ela tem uma forma de preparo relativamente simples, né? E essa simplicidade é convidativa para os irmãos necessitados. Não é uma simplicidade que ofenda, né? Ninguém precisa fazer malabarismos com talheres para tomar uma sopa, né? E ela acaba sendo acompanhada, né, por uma questão cultural aqui na nossa região, do pão. E a meninada gosta do pãozinho, né? Então, assim, é uma proposta muito bacana, né, que é abraçada aí com muito carinho pelos nossos irmãos trabalhadores que se dedicam a essa atividade, né? Outros irmãos também fazem essa atividade de distribuição de sopa de uma forma muito bacana também, de outras religiões, né? E sempre existe uma oportunidade de diálogo com os irmãos menos favorecidos nessas atividades, né? E às vezes isso é mais importante do que o alimento material, sem deixar de mencionar, né, a questão da fluidificação da sopa, porque antes dela ser servida pelos irmãos espíritas, né, é realizada uma oração, uma imposição de mãos sobre a sopa, e não só os irmãos encarnados, como também um grupo de espíritos que é associado ou que conduz o trabalho da sopa fraterna, também fluidifica aquela sopa, colocando ali os medicamentos fluídicos, né, as energias necessárias para o restabelecimento físico, psíquico e espiritual de quem vier ingerir a sopa. E é bom tomar sopa, né? Muito gostosa. Sempre. Outra mania que os nossos irmãos espíritas, ou melhor dizendo, nós espíritas, né, por vezes praticamos, né? Essa ação às vezes nós realizamos também. Por vezes nós acabamos julgando as pessoas que estão em sofrimento ou que sofrem algum revés ou algum mal como alguém que está quitando débitos passados. Um português bem objetivo. Está sofrendo, inclusive eu fiz uma fala dessas numa palestra uns tempos atrás, né? Se você está sofrendo, provavelmente é porque você fez alguma coisa de errada no passado. E essa é a regra, né? Mas ela tem as suas exceções que nós vamos comentar, é importante a gente saber disso, né? Nós nos fundamentamos nesse raciocínio de que o sofrimento presente é acarretado pelos males que nós cometemos, né, pelos desequilíbrios que nós causamos à economia do universo, né, e das pessoas que nos cercam e a quem nós atingimos, nós acabamos atribuindo a lei de causa e efeito. Né? Ou seja, nós acabamos vendo no sofrimento das pessoas, ou no nosso próprio sofrimento, o resgate de algum mal cometido no passado. Nem sempre é assim, né? Pergunta 226 do Livro dos Espíritos é a seguinte: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Nós, seres humanos encarnados aqui no planeta Terra, não é natural que nós escolhamos as provas menos dolorosas? Porque a gente não gosta de sofrer, né? Normalmente. Olha a resposta do Espírito de Verdade. Pode parecer-vos a vós que é mais lógico pedir menos sofrimento, né? Ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Ele está dizendo que encarnados nós pensamos de um jeito.
desencarnados, por conhecer, né, o panorama das nossas vidas anteriores, por conhecer ou tomar ciência dos nossos débitos anteriores, nós passamos a pensar de outra forma. Nós passamos a ver urgência na necessidade de harmonizar aquilo que nós desarmonizamos. Assim, pois, continuando a resposta, o espírito pode escolher, vou repetir, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto, para se curar mais rapidamente. Ou seja, nós podemos solicitar voluntariamente sofrimentos para as encarnações que programamos, né? Como forma de progresso mais acelerado. E mais, pergunta 335 do Livro dos Espíritos. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Resposta: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Ou seja, limitações físicas, uma condição física desfavorável, pode ser solicitada como maneira de acelerar o progresso espiritual, como meio, como ferramenta para acelerar o progresso espiritual. Então, assim, a lei de causa e efeito existe, né? Mas existem situações em que ocorre a solicitação voluntária de provas e de limitações físicas para que o progresso espiritual ocorra de maneira mais rápida. Então, assim, essa mania, né, de julgar que quem sofre está pagando erros do passado, ela tem um mas se, né? Mas se foi solicitado voluntariamente, né? Não é bem assim. De maneira que a gente tem que cuidar para que não sejamos preconceituosos, né? No momento em que nós observemos o sofrimento alheio, ou para que nós não fiquemos nos apiedando de nós mesmos quando observarmos o nosso próprio sofrimento. Eu estou sofrendo, eu devo ser um criminoso terrível do passado. Pode ser. Mas eu também posso ter solicitado voluntariamente um sofrimento mais intenso como um recurso para progredir espiritualmente mais rapidamente. Outra mania que espírita costuma ter, outra mania que nós espíritas costumamos ter: atribuir fatos banais à influência ou ação espiritual. Caiu um objeto com o vento, meu Deus do céu, minha casa está obsidiada, vou ter que começar a fazer o culto todo dia. Faça o culto todo dia, bacana, mas isso não vai parar o vento que derrubou o objeto, né? Ou seja, quando nós estudamos, né, a mediunidade e a interferência dos espíritos no mundo material, nós acabamos encontrando lá as orientações de que, antes de chegar à conclusão de que qualquer coisa que aconteça seja de origem espiritual, nós temos que descartar todas as outras possíveis causas, né? Vamos na fundamentação. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459. É daí que veio, né, essa mania que espírita tem, ou mania que nós espíritas temos, de atribuir fatos banais à ação ou à influência espiritual. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta do Espírito de Verdade: muito mais do que imaginais. Quem ficou com medo aí? Né? Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos conduzem. Meu Deus, agora deu medo. Né? Se eu já estava com medo antes, agora eu estou com mais medo ainda, porque de vez em quando eles me conduzem. Não é bem assim, né? Olha só.
No próprio Livro dos Espíritos, pergunta 467. Pode o homem eximir-se? Nós podemos nos isentar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ou arrastar-nos ao mal? Resposta: pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Que, para os desencarnados, né, o nosso chamamento, a evocação, ou o nosso pensamento são mais ou menos equivalentes. Né? Então, assim, a gente pode se ver livre de influências espirituais naturalmente redirecionando os nossos pensamentos, fazendo uma leitura do Evangelho, fazendo a leitura de um livro, um romance espírita, a leitura da Bíblia, aquilo que nos agrade, aquilo que nos desperte o interesse e que nos tire daquela sintonia mental. E também no livro dos Médiuns, capítulo 20, Erasto recomenda assim, e depois essa frase foi reformulada e repetida por Kardec, né, na sua obra. Mas no livro dos Médiuns, Erasto deu a seguinte mensagem: não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável, ou seja, precisa analisar totalmente, integralmente, a veracidade daquilo que se nos apresenta. Seja alguma coisa que o vento derrubou aqui em casa, né? Seja uma manifestação mediúnica em uma reunião doutrinária, que era disso que Erasto falava. Né? Continuando, ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, ele está falando das mensagens recebidas em sessões espíritas, né? Passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Não podemos aceitar tudo, pura e simplesmente da maneira que é recebida. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente, não é para aceitar qualquer lorota. Né? E aí ele fecha dizendo assim: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com isso, a espiritualidade, através de Erasto, coloca em nossas mãos o discernimento de compreender o que é e o que não é manifestação espiritual. E se for manifestação espiritual, se ela é uma manifestação bem intencionada ou mal intencionada, né? Dentro das casas espíritas. Então, assim, nós espíritas, às vezes, encontram uma nota de R$2 na rua. Aí, ó, tá vendo? Meu guia espiritual me cutucou para eu olhar para o chão. Eu espero, né, que os nossos guias espirituais não se importem muito com R$2, a não ser que eles venham a ser úteis para alguém que a gente encontre na esquina seguinte, né? Ou que nós estejamos em extrema necessidade. Mas, via de regra, a espiritualidade não se ocupa, a espiritualidade superior, né? Aqueles que são interessados no nosso bem, na nossa evolução, via de regra, não se interessam por questões banais, mundanas. Eles entendem que nós encarnados temos o nosso livre-arbítrio para isso. Normalmente eles utilizam o nosso período de sono, né, quando nós nos desprendemos do nosso corpo carnal, para puxar nossa orelha, para nos orientar com relação ao que nós precisamos, e no dia seguinte, né, já de plena consciência de nossas faculdades mentais, nós agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Né? É assim que os espíritos superiores agem, não simplesmente nos teleguiando. Né? O que acontece é que às vezes a superioridade do espírito mentor ou do nosso guia espiritual é tão grande que o que ele fala a gente acaba seguindo, utilizando a decisão do nosso livre-arbítrio, porque é inargumentável, né? Não tem como contestar aquilo que ele nos orientou lá no plano espiritual. E aí, dessa forma, sim, né, eles acabam para o bem nos dirigindo, nos conduzindo. Vamos falar de outra mania que os espíritas têm, né? Outra mania que nós espíritas temos: julgar menos esclarecidos os irmãos profitentes de outras religiões. Na verdade, isso acaba derivando da incompreensão mútua, né? Porque por vezes nós também não compreendemos a religião do próximo. E aí, como ele não compreende a nossa, né,
a gente acaba falando assim, não, eles não entendem, os irmãos da outra religião não entendem a nossa religião. Mas então, o interesse dele não é a doutrina espírita, né? É natural. E aí vale a pena a gente pensar assim, por que nós consideramos os nossos irmãos, às vezes, né, que professam outras religiões, menos esclarecidos, incapazes de compreender a doutrina espírita? Olha lá, primeira coisa, o espiritismo, a doutrina espírita é uma religião? Será? Olha só, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, no preâmbulo, ele define assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, Allan Kardec afirma que o Espiritismo é uma ciência lógica, né, que lida com argumentos, que analisa fatos, né, ocorridos em reuniões mediúnicas. Ele não fala religião nesse momento, né? Emmanuel, no livro O Consolador, publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele fala assim: podemos tomar aí a gente destacou os trechos, tá? Podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então, na base desse triângulo, né, estão a ciência e a filosofia. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, Emmanuel, no livro Consolador, dá uma tríplice dimensão à doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. E, inclusive, no curso de Noções Básicas, né, esses três aspectos a gente chega a estudar detalhadamente. Por que é ciência, por que é filosofia, por que é religião, né? E assim, antes de querer causar qualquer polêmica, é natural que quando nos perguntem, né, qual a nossa religião, é natural que nós digamos: não, eu sou espírita. Por quê? Porque os princípios religiosos que eu professo e procuro praticar estão contidos na doutrina espírita, que por sua vez bebe na fonte do cristianismo. Tá? E também lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos, falando especificamente sobre o materialismo, né, os espíritos mais ou menos materializados, Allan Kardec registra assim: o espiritismo é, pois, o mais potente, melhor dizendo, o mais potente auxiliar da religião. É interessante que no Livro dos Espíritos Allan Kardec se refere no singular à religião, ele não coloca no plural. Né? Embora o catolicismo fosse vigente, né, em 1800 e meados do século XVII, Allan Kardec embora o catolicismo fosse dominante, já haviam ocorrido as reformas, né, protestantes, haviam de fato outras religiões, mas Allan Kardec se refere à religião no singular. Ele fala que o espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Por quê? Porque as comunicações dos irmãos desencarnados para com os irmãos encarnados nas sessões mediúnicas comprovam a sobrevivência do espírito além da morte do corpo material. Né? Então, Allan Kardec aparentemente tinha um entendimento de que a doutrina espírita apoia a crença das demais religiões, embora ele se refira no singular, né, de que o espírito sobrevive à morte do corpo carnal. Então, assim, existe essa incompreensão entre os profitentes de diferentes religiões, né, mas a gente precisa lembrar que o objetivo da encarnação é a evolução espiritual. Né? E as religiões acabam sendo guias, orientadores que auxiliam a evolução espiritual do ponto de vista moral, apoiam o ser humano moralmente nas suas decisões e nas suas atitudes. E nós somos todos diferentes, todos somos imperfeitos, todos temos deficiências morais e, assim como diferentes deficiências físicas requerem diferentes formas de instrumentos ou equipamentos para suprir, uma muleta, uma bengala, eventualmente uma cadeira de rodas, um óculos, né, para corrigir alguma deficiência do corpo físico,
para cada característica individual de cada ser humano, a religião A ou B ou C ou D vai atender melhor. Então, se eu sou indisciplinado, um espírito indisciplinado, talvez eu precise de uma religião que seja mais rigorosa na disciplina. Se eu for um espírito mais endurecido, que não me convenço, né, através das emoções, que eu não tenho muita sensibilidade para captar as emanações crísticas ou divinas, ou dos nossos mentores espirituais, talvez eu precise de uma religião que me convença pela lógica, como a doutrina espírita faz, né? Então as diferentes religiões acabam atendendo a diferentes necessidades evolutivas, né? Muito embora Allan Kardec registre nas suas obras básicas que a doutrina espírita será a religião do futuro, mas o futuro pode ser bastante distante, né? Alguns milhares de anos aí, talvez, para que essa afirmação kardeciana chegue a se concretizar. Para que a gente não passe muito da hora, nós vamos dar uma aceleradinha, falar uma mania que nós espíritas temos e que está meio na moda no momento, em função da pandemia de coronavírus, né? Às vezes nós supomos, nós temos o hábito de supor que eventos catastróficos tenham relação com a transição planetária. Olha a pandemia de coronavírus aí, né? E supor que os desencarnantes serão exilados do planeta Terra. No Livro dos Espíritos, pergunta 1019, olha que interessante. Kardec registrou assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Quer dizer, o que ele está pensando? Pode ser que a Terra nunca abandone o mal, que a Terra permaneça com habitantes voltados ao mal? Resposta: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Ele prossegue. Isso é uma mensagem de São Luís, tá? Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Então, lá em 1860 e pouco, o Espírito de São Luís registrou essa mensagem que consta lá no Livro dos Espíritos, tá? Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, vamos repetir, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão daí, da Terra, excluídos. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Também no livro Há 2000 Anos, no capítulo 6 da segunda parte, que chama Alvoradas do Reino do Senhor, quando ocorre o desencarne, né, dos cristãos no ciclo romano, Jesus os recebe no plano espiritual e ele profetiza essa transição também. Está registrado lá na obra de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Então é daí que vem esse entendimento, né, de que, como a gente já foi anunciado lá em 1860 e alguma coisa, a transição planetária, né, a gente entende que está morrendo muita gente agora por causa da pandemia, está indo todo mundo reencarnar em mundo inferior. Gente, vamos lá. Na letrinha miúda da mensagem de São Luís, a morte vai ceifando dia a dia. É um processo que ocorre naturalmente, como sempre vem acontecendo há muito tempo. Há momentos em que os desencarnes aceleram. Já falei sobre isso em outra palestra também. Quando algumas doenças se abatem sobre a humanidade, quando algumas epidemias ou pandemias se abatem sobre a humanidade. Isso aconteceu lá com a gripe espanhola em 1918, né? A profecia já estava valendo naquela época e nem por isso em 1920 e pouco a gente já estava num mundo de regeneração. Então o processo é lento, gradativo e ocorre dia a dia, naturalmente. Na medida em que desencarnarem aqueles que não tiverem mais condição
de aqui permanecer, né, eles serão mobilizados para a reencarnação em outras esferas espirituais. E aqueles que tiverem condições evolutivas de aqui permanecer reencarnando, assim permanecerão, né? Mas é importante a gente refletir sobre essa mania o seguinte ponto. Pensa na crueldade que nós, como espíritas, comentarmos com algum, às vezes involuntariamente, né, com algum conhecido nosso que perdeu algum ente querido recentemente, nessa pandemia, sobre essa possibilidade. De que quem está desencarnando, possibilidade, não é fato. De que quem está desencarnando pela pandemia de coronavírus não vai mais reencarnar na Terra. Nós estamos afirmando para essa pessoa que o ente querido dela não é digno de permanecer reencarnando no planeta. Então, precisamos tomar cuidado. Isso não é regra, isso é possibilidade e não vale só para a pandemia, vale para qualquer gênero de desencarnação. Ok? Outra mania que nós espíritas costumamos ter é achar que a mediunidade é exclusividade da doutrina espírita. Não é. Né? A doutrina espírita se utiliza dela, a doutrina espírita a estuda, sistematiza as práticas mediúnicas, né? Para tirar delas o melhor proveito em benefício do próximo. Então, assim, o que a doutrina espírita fez foi usar a mediunidade de forma sistematizada, gratuita e tendo o auxílio a encarnados e desencarnados como objetivo. Então, realmente, talvez, né, essa seja o uso consciente da mediunidade nessa forma que eu relatei, talvez seja uma particularidade da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita nunca foi exclusividade, foi proprietária exclusiva, melhor dizendo, das faculdades mediúnicas ou do fenômeno mediúnico. Né? No livro dos médiuns, capítulo 14, que fala a respeito dos médiuns, no tópico 159 está registrado assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, é própria do homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. Allan Kardec registrou isso lá no livro dos médiuns. Então, assim, se todos são mais ou menos médiums e cerca de 3% da população brasileira é espírita, seria muita pretensão nossa querer que a mediunidade, né, fosse isso, reserva de mercado da doutrina espírita. Não é. Né? Os fenômenos mediúnicos ocorrem nos mais diferentes casas de oração. Né? Nós espíritas compreendemos que a bênção final de uma missa pode ser um passe, um fenômeno mediúnico. Que a água benta da Igreja Católica pode ser uma água fluidificada. Que a imposição de mãos que se faz em qualquer igreja evangélica, na igreja messiânica, pode ser também um passe. Né? E também é interessante, para quem quiser dar uma olhadinha, no portal da Federação Espírita Brasileira, tem uma aula em slides lá, que se chama A Evolução Histórica da Mediunidade, bastante interessante. Apresenta a evolução desde as origens, né, da humanidade pré-histórica, passando pelos oráculos, pelas pitonisas, pelos sacerdotes místicos lá do Antigo Egito, e passando também pelo evento de Pentecostes, que talvez tenha sido o maior evento mediúnico de que se tem registro. Né? Então, olha só, né? Mediunidade aconteceu lá na galera, através dos apóstolos de Jesus. Eles falaram línguas, né? Eles mediunizaram e falaram línguas para os judeus que vinham de outros países, e o evangelho foi pregado em diferentes línguas naquele dia. Olha só, mediunidade, né? E alguém era espírita naquela época? Então, uma boa parte daquela galera ainda pertencia ao povo judeu, né? Enfim, é isso aí. Mediunidade não é exclusividade nossa, né? Então, assim,
Nós estamos encerrando aí as reflexões, nós fizemos uma pequena coletânea de situações nas quais vale a pena pensar, refletir, se nós devemos reforçar esses comportamentos em certas, dependendo do comportamento que nós estejamos analisando, ou se nós precisamos reformular algumas atitudes ou implementar algumas linhas de raciocínio para agir melhor, para nos conduzir melhor aí, não estar ofendendo ao próximo, compreendendo melhor o próximo e fazendo da doutrina espírita uma ferramenta melhor para a nossa evolução espiritual. Então, a conversa de hoje não tinha muitas pretensões, né, a não ser abordar esses pontos isolados aí para que a gente possa pensar melhor. E a gente fica aí na esperança de que uma palavrinha possa ter sido útil para alguém, né? Posso dizer que para mim estudar essas questões foi útil de alguma forma, e que Deus, que o Mestre Jesus possam nos auxiliar na condução dos nossos atos do dia a dia através da doutrina espírita e nos fortalecendo assim na nossa caminhada em busca da evolução espiritual. Que sejamos todos abençoados pelo nosso Pai Celeste, que as energias equivalentes àquelas do passe que nós receberíamos na casa espírita possam derramar-se sobre nós através dos nossos mentores, dos irmãos protetores de nossas famílias e de nossos lares, e que nós possamos ter um final de semana abençoado de agora para adiante. Que fiquemos com Deus, que Jesus nos abençoe e que assim seja. Um abraço fraterno a todos.